Olá, galerinha que curte canal Nestoso. Se você se amarra nesse conteúdo, fica ligado. Tem um vídeo novo chegando, agora depois da vinheta. E eu já quero lembrar que essa série é uma forma de homenagear e incentivar o meu amigo Gu. Ele tem um canal aí só sobre criaturas pré-históricas, sobre dinossauros, ele faz gameplays, tem muitas coisas interessantes, então passem lá e se inscrevam, galera, tenho certeza que vocês vão gostar desse conteúdo. Como vocês já viram, hoje a nossa criatura é o Mosasauro, um ser pré-histórico de alto nível de periculosidade. Mas atenção, assim como o Pterossauro, por exemplo, o Mosasauro não é um dinossauro, aliás, não era um dinossauro. Ele está mais para um grande réptil pré-histórico marinho. Ele fazia parte de outro grupo de animais e que viveu no mesmo período dos grandes dinossauros. Então vamos conhecer melhor agora o Mosasauro, começando pelo seu nome. Mosasauro significa lagarto do rio Mosa, fazendo uma referência direta ao local onde essa espécie foi descoberta. E vocês vão entender mais daqui a pouquinho. Primeiro eu quero falar sobre a estrutura corporal dessa criatura. Como vocês podem ver, ele tinha um grande corpo quase cilíndrico, né? Esse corpo não tinha pés, na verdade tinha nadadeiras que davam estabilidade a essa criatura. Era formado por escamas aerodinâmicas para que pudesse deslizar melhor na água e a sua cauda provia impulso, para que ele pudesse nadar. O Mosasauro possuía uma grande boca repleta de dentes afiados para que ele pudesse comer de tudo. Claro, a disputa por alimento era muito grande, existiam diversas outras criaturas e tudo o que passasse pela frente, o que tivesse dando sopa, ele comia. Os primeiros registros fósseis foram descobertos em 1764, depois em 1770 e 1774, lá na região do Vale do Rio Mosa, na Holanda, região dos Países Baixos. Por isso, lagarto do rio Mosa, Mosasauro. Só que o interessante é que essa espécie só foi batizada com esse nome em 1822, porque antes eles não tinham certeza, eles não sabiam se era uma nova espécie de criatura pré-histórica. Acredita-se que essas criaturas viveram entre 98 e 65 milhões de anos atrás e estavam amplamente distribuídas pelo globo, porque habitavam grandes mares abertos e oceanos também. E aí a gente teria regiões que hoje compreendem a América do Norte, países como por exemplo México, Estados Unidos e Canadá, e países também que hoje compreendem a Europa. Inclusive existem evidências de que essas criaturas podem ter vivido na América do Sul, na Rússia e no norte da África. Galera, os mosasauros foram criaturas com medidas bastante variáveis. Para vocês terem noção, eles iam de 3 a 12 metros de comprimento, mas já foram encontrados exemplares com até 18 metros de comprimento, ou seja, eles poderiam passar disso. Era algo assim muito diferente, talvez dependesse da idade, do quanto eles conseguiam viver, coisas desse tipo. O seu peso também variava muito, entre 6 mil e 14 mil quilos, ou seja, entre 6 e 14 toneladas. Mas existem estudos que indicam que eles talvez pudessem passar disso também. Talvez fatores como alimentação estivessem envolvidos. Enfim, não temos como ter certeza. E por falar em alimentação, uma coisa que sim podemos ter certeza é que os cientistas apontam que os mosasauros eram carnívoros. Eles se alimentavam de diversas criaturas. Era tipo a dieta da sopa, como eu já falei. O que tivesse dando sopa, eles comiam. Então, essa alimentação era bastante diversificada. Ia desde tubarões, que já existiam nessa época, a invertebrados, aves marinhas, incluindo mosasauros menores, que estivessem por ali dando bobeira. Então, era uma alimentação bem diversificada e com o que estivesse disponível ao seu redor. Como eu falei para vocês, eles utilizavam a cauda como um membro que provia impulso para nadar. Acredita-se que eles se moviam como uma enguia ou como uma cobra do mar. A cauda dos mosasauros era como se fosse uma cauda de tubarão invertida. Um ponto que gera discussão e dúvidas é a reprodução dos mosasauros, pois foram encontrados fósseis de ovos em 2011 na Antártica que sugerem que os mosasauros colocavam ovos de casca mole, ovos que
ficavam ali dentro da água para depois eclodir. Já outra corrente teórica sugere que eles tinham bebês assim como as baleias atuais, ou seja, que eles eram vivíparos. Então existem aí essas duas possibilidades que vão sendo discutidas e, de acordo com as descobertas, os cientistas vão tendo mais informações. Agora uma pequena pausa para os recados dos nossos patrocinadores. É brincadeira, não tem patrocinador não, tá? Primeiro recadinho, gente, é que se você gosta desse conteúdo, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sininho de notificações e compartilha esse conteúdo com outras pessoas. Segundo recadinho é que essa série ela vai ter vídeo novo sempre no primeiro domingo de cada mês. Então, se você gosta desse conteúdo, já sabe que no primeiro domingo de cada mês a gente vai ter vídeos sobre criaturas pré-históricas, assim de uma forma bem leve, bem descontraída, para que possamos aprender juntos, mas claro, o básico, porque não somos especialistas. Agora, vamos para as curiosidades. 1. O Mosasauro se tornou ainda mais famoso por causa da sua aparição na franquia Jurassic World. Então já foram 2 filmes e ele teve presença marcante nesses 2 filmes. E agora, no terceiro filme, ele está solto, ele está em mar aberto. Ele não está mais preso na Ilha Nublar. Então vamos ver o que ele vai aprontar aí, solto pelos oceanos, pelos mares do nosso globo. 2. Inclusive, falando na franquia Jurassic World, essa cena em que ele está se alimentando foi refeita e existem 3 versões diferentes. Se vocês prestarem atenção aí nos elementos que aparecem ao fundo da imagem, vocês vão ver que existem sim diferenças entre essas 3 versões no momento em que o Mosasauro está se alimentando. Três. Os cientistas acreditam que os parentes atuais mais próximos dos mosassauros seriam algumas espécies de lagartos e algumas espécies de cobras. 4. Diferente dos tubarões e de outras espécies marinhas que sobreviveram desde a época dos dinossauros, o mosassauro foi extinto junto deles, provavelmente com a queda do meteoro e a mudança climática ocorrida no planeta. 5. Uma das características mais marcantes dos mosassauros é a sua segunda fileira de dentes. A gente pode ver aí na parte de cima da boca do mosassauro, no seu maxilar, que existia uma segunda arcada dentária, e isso era muito importante para o momento da alimentação. Uma vez que a presa era mordida, dificilmente ela conseguiria escapar. Essa segunda fileira de dentes está presente também em algumas cobras atuais. 6. Acredita-se que mosassauros competiam com ictiossauros e plesiosauros por alimento, por território, enfim, por locais de caça, porque essas espécies muito provavelmente viveram juntas no mesmo período e, claro, estavam no mesmo habitat. Pode ser, inclusive, que os mosassauros se alimentassem até de ictiossauros e plesiosauros menores. 7. Para os cientistas está muito claro que, assim como as tartarugas atuais, os mosassauros tinham que subir até a superfície para respirar ar, pois a sua respiração era pulmonar. Até rimou, olha. 8. E última curiosidade, os mosassauros na verdade formam um grupo de criaturas com características semelhantes, pois já foram identificadas cerca de 31 espécies diferentes. Muito, né? Bem, pessoal, era esse o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Encontro vocês aqui no próximo domingo. Um abração e até lá!